Atirar merda. Não existe tal coisa como ego. Apenas dados, dados, dados. Dr. Ihaliakala Hewlett. Eu entreguei o manuscrito do Limite Zero ao meu editor durante o segundo seminário do Limite Zero, realizado no Maui, no final de 2006. Foi uma época divertida para mim. O livro basicamente escreveu-se por si só. Eu escrevi-o em 2 semanas, o que é surpreendente. Outros dos meus livros levaram meses e até anos para serem concluídos. 2 semanas? Isto é um milagre. O Dr. Hewlett, meu coautor, aprovou-o após ler algumas páginas. Ele disse: "O divino está a dizer que está bom." Fiquei orgulhoso. E por que não? Eu não tinha ideia de que o pior ainda estava por vir. Durante aquele segundo evento, o Dr. Hewlett disse-me que, quando o livro saísse, iriam atirar merda para o ventilador. Eu não sabia ao que ele se estava a referir, mas não me preocupei. Eu sentia-me guiado e protegido. O meu espírito encontrava-se radiante e confiava. Eu estava lá no alto. Eu ia continuar a purificar. Merda nenhuma me perturbaria. Eu estava errado. Na primeira noite do seminário, uns momentos antes das apresentações e cumprimentos, eu recebi um telefonema de uma autora zangada. Era uma professora espiritual que eu idolatrava. Ela havia endossado o manuscrito do livro que eu lhe enviara, mas aparentemente ainda não o tinha lido. E depois de o fazê-lo, fez algumas objeções, uma das quais era o facto de eu tê-la incluído, embora sem identificá-la. Quando ela se reconheceu, passou a odiar-me por isso e ligou-me para ler o seu ato de revolta. Eu não tive a intenção de a ferir. Era uma parte que falava de como pessoas bem-sucedidas possuem um ponto fraco e atraem o caos. E eu usei-a como exemplo, mas sem dizer o seu nome. Fiquei surpreendido pelo seu rompante, já que frequentemente usava os seus desafios de vida nos seus próprios livros. Não era segredo. Mas as pessoas protegem as suas inseguranças e significados em tudo, incluindo nos livros. Ela viu algo que não gostou e, em vez de assumir a total responsabilidade pelo que viu, é exatamente o sentido do Ho'oponopono e do Limite Zero, descarregou em cima de mim, pelo facto de que eu era e ainda sou seu fã. Isso magoou muito. Reescrevi a parte do livro e a excluía, mas a dor permaneceu. Mais tarde, liguei para ela e resolvi a questão, mas fiquei muito abalado com tudo. Como isto aconteceu? Se isto era o que o Dr. Hewlett previa e o livro ainda nem havia sido publicado, o que vinha pela frente? Se eu ao menos soubesse. A merda foi atirada para o ventilador. Quando o livro saiu, ela realmente começou a voar. Como mencionei na introdução, pessoas que ainda não tinham lido o livro, uma vez que ainda não havia sido publicado, condenavam e também me condenavam a mim. Diziam que eu tinha inventado tudo. Tanto o Dr. Hewlett quanto a história de como ele havia curado pacientes do hospital psiquiátrico de criminosos doentes no Havaí. Alguns condenaram o livro como sendo incompleto e outros criticaram por eu não revelar todos os segredos de um seminário do Ho'oponopono. Fui acusado de tentar inserir os meus outros produtos no livro. Alguns disseram que, se o Dr. Hewlett fosse real, certamente seria um louco. Foi no mínimo espantoso. Como é que um livro pode incitar tanta explosão nas pessoas, como um dinamite? Principalmente um livro que não é escrito
apenas com amor, mas que ensina amor e perdão. Ao mesmo tempo, milhares de pessoas que leram o livro estavam a transformar as suas vidas. Eu recebia ligações, cartas e e-mails de pessoas verdadeiramente gratas. Elas encontravam uma esperança, uma cura, encontravam a salvação. Era gratificante, mas as flechas que vinham até às minhas costas doíam-me. Ficaria pior antes de melhorar. Tenho um amigo querido, um homem a quem eu dei uma consultoria, assisti, ajudei e inspirei. Ele sofria financeiramente e tinha poucas habilidades comerciais online, mas eu gostava dele, gostava da sua criatividade e do seu senso de humor, e vi muito potencial para trabalhar e ajudá-lo. Eu dei tudo sem cobrar nada para ajudá-lo a levantar-se. Ajudei-o a criar um comércio online e uma mala direta. Ajudei-o com produtos e marketing. Eu pagava-o para me auxiliar nos meus eventos especiais, mesmo quando eu perdia dinheiro em fazê-lo. Ele ficava grato e demonstrava frequentemente, dando-me um beijo no rosto ao sair e dizendo: Joe, amo-te. Então eu convidei-o para ir à Rússia em 2009. Ele ganhou uma viagem de primeira classe e eu ganhei uma companhia. Também concordou em ajudar-me nas apresentações, porque falar por muitos dias pode ser exaustivo. Era uma situação em que todos ganhávamos. Embora ambos tivéssemos temores quanto à Rússia, por conta de todas as histórias e ataques nucleares que ouvíamos quando éramos jovens, e por falarmos em dados, fizemos as nossas malas, respiramos fundo e voámos para o outro lado do planeta. A Rússia não foi nada de passeio. A agenda era cruel, quase torturante. No instante em que pousamos, fui levado diretamente para um programa de televisão, em Moscovo, sem tempo nem para tomar um banho ou fazer a barba. Fiquei perplexo, sem palavras. Devido ao contrato, sabia que tinha que fazer o que os russos me pedissem. Então, fui ao programa da televisão. Mais tarde, naquela mesma noite, autografei vários livros, durante horas, em uma livraria. O itinerário foi implacável durante as 2 seguintes semanas. Embora o meu amigo estivesse lá para me apoiar, ficava frequentemente no seu quarto e dormia, enquanto eu saía e continuava a falar, a apresentar, a dar entrevistas, a autografar livros e muito mais. Isto não me incomodava. Eu ficava aliviado por ele descansar um pouco. Ele merecia. Até deixar a Rússia foi um inferno. Descobrimos que os nossos vistos expiravam antes do fim da nossa viagem. Alguém tinha feito um erro na nossa papelada. Os nossos papéis não estavam em ordem. Dava a sensação de que estávamos num filme de uma guerra mundial. Foi surreal. Os consulados americanos disseram ao meu amigo para fazer tudo o que fora possível para sair do país até à meia-noite. Foi angustiante. Fomos levados por estradas de terra, passámos por postos militares na Rússia, constantemente. Tivemos que mostrar os nossos passaportes e, finalmente, deixados numa floresta, na Finlândia, um pouco antes da meia-noite, apenas alguns minutos antes que os nossos vistos expirassem. Ainda tivemos que ir até Helsinki e encontrar novos voos de volta aos Estados Unidos. Um custo muito alto para mim. E bom, não foi fácil. Mas isto não foi a verdadeira merda. Uma vez que chegámos a casa, em segurança, o meu amigo teve uma certa forma de surto. Depois de 72 horas de regresso,
ele mandou-me um e-mail com uma conta inesperada e totalmente fabricada, referente aos 2 últimos anos. Tudo o que ele tinha feito de graça, como meu amigo, ou por se sentir em dívida comigo, estava discriminado na fatura. Ele disse que eu lhe devia dinheiro, e muito. Eu não pude acreditar. Embora nunca tivesse feito parte do acordo pagar-lhe para ir à Rússia enquanto lá estávamos, eu disse que lhe daria algo. Nunca fui pago integralmente pelo meu trabalho no exterior e os nossos bilhetes aéreos de volta para casa custaram $10.000 no último minuto. Mas o seu apoio na Rússia ajudou-me a sobreviver, o que estava a ser exigido de mim. Como um presente surpresa, eu planejei oferecer-lhe um carro que eu sabia que ele adorava, mas a raiva que ele me expressou, menos de 3 dias após o nosso regresso, fez-me parar num momento. Fiquei pasmo. Aquilo abalou-me profundamente. Eu não conseguia entender o sentido do seu comportamento. Tentei encontrá-lo. Liguei para ele, deixei recado na secretária eletrónica. Eu sentia que se ao menos nos sentássemos para conversar, poderíamos destrinchar o que estava tão errado. A determinada altura, eu ofereci-me para pagar, apenas para trazer paz ao nosso relacionamento. Aborrecido, escreveu: "Esquece." Ele continuou a extravasar, a escrever coisas terríveis a meu respeito online. Secretamente, escreveu para pessoas que eu conhecia, inclusive aos meus funcionários, a dizer que ficassem contra mim. As suas atitudes foram maldosas, traiçoeiras e desleais, no seu ímpeto sombrio de contaminar a minha reputação. Não há uma forma de recuperar inteiramente a dor de tal experiência. Foi como acordar e descobrir que o seu cônjuge se foi embora ou morreu. Eu fiquei arrasado, eu fiquei traumatizado. Como é que o meu melhor amigo poderia ter um comportamento tão diabólico e de tanta frieza? Eu não conseguia compreendê-lo. E tudo isto era por dinheiro? Ele estava a jogar uma amizade, uma parceria profissional, um pacto espiritual, tudo isto por dinheiro. Aonde é que estava a espiritualidade? Aonde estava o Ho'oponopono que eu o ajudara a aprender? Aonde estava o seu coração? A ironia é que foi por causa dele que eu me interessei pelo Ho'oponopono. Ele tinha lido uma história e visto um livreto e contou-me a respeito. Ele não fazia ideia do que era o Ho'oponopono. Achei o assunto interessante e quis saber mais sobre. Então comecei a pesquisar a respeito de onde vinha a história, quem e o que é que estava por trás de tudo aquilo. Acabei por conhecer o Dr. Hyolen e por escrever o Limite Zero. Pensei que o meu amigo entendesse os princípios de responsabilidade pessoal, do amor e do perdão. Afinal, paguei para que ele participasse do meu primeiro evento do Ho'oponopono. No entanto, quando ele se sentiu provocado, ou pelo trauma da Rússia ou por uma outra coisa, não assumiu a responsabilidade. Culpou-me, foi além disso. No Ho'oponopono, chama-se esse tipo de retaliação de Ino, o que significa agir mal, agir intencionalmente, com raiva em mente. É uma transgressão das mais pesadas que se pode imaginar. Ele fez isto comigo. Isto é uma merda e tanto, não acha? Eu purifiquei. Olhei para o meu próprio envolvimento neste drama em um nível energético e tentei entender como é que eu o havia atraído. Sei que as nossas vidas são como entremeadas.
Somos uma dança de energia. Nada acontece à toa. O meu amigo e eu estávamos a compartilhar um programa. Um vírus da mente. Fiz o máximo para me lembrar de tudo o que o Dr. Hewlett me tinha ensinado, até ao ponto de saber que o único caminho é purificar, purificar, purificar. Comecei a sentir tristeza pelo meu amigo. Comecei por entender que, de alguma forma, ele tinha adquirido um programa que estava a tomar posse da sua mente. Eu sabia das suas explosões, com a família e com os amigos. Já tinha visto acontecer. Só nunca pude esperar ver isso acontecer no nosso relacionamento, ou ver isso relacionado e direcionado a mim. Deu-me realmente a sensação de que um programa o estava a possuir e que estava a conduzir por tudo aquilo. Queria ajudá-lo, queria curá-lo, de alguma forma. Fiz a purificação incessante para apagar tudo aquilo dentro de mim, rezando para que apagasse dentro dele também. Na realidade do autêntico Ho'oponopono, nada do que estava a acontecer tinha a ver com ele. Tinha tudo a ver comigo. Se alguém tivesse uma justificação para se sentir vítima, seria eu. Se alguém tinha provas da traição de um amigo, eu tinha, para provar tudo o que fez em público e secretamente. Outra pessoa poderia usar isso contra ele, mas eu não o farei. Conforme o Dr. Hewlett me ensinou, não existe nada por aí, está tudo dentro. Tive que me esforçar e assumir a responsabilidade total por tudo o que o meu amigo tinha feito. Buscar a reprogramação em mim ou em nós que criou e atraiu, manifestou todo este drama. O meu amigo mudou-se para longe, algo que sempre acreditei que ele tivesse vontade de fazer. Será que criou este cenário de pesadelo para se libertar de um relacionamento profissional comigo? Acreditei que tivesse problemas financeiros. Talvez precisasse de um bode expiatório. Ser positivo. Eu, certamente, estava à mão. Isto não é para culpá-lo, já que a culpa não faz parte do Ho'oponopono, mas para mostrar como a mente humana se esforça para dar sentido àquilo que não tem. Não faço ideia se estou certo ou não, mas isto não importa. O que importa é que o Dr. Hewlett estava certo. A merda foi atirada para o ventilador. E o que foi que eu fiz para lidar com a crise originada pelo programa que se mantinha no meu amigo e em mim? Nada. Não encontrei um advogado, nem uma agência do governo. Isto não parecia amoroso e clemente, ou algo parecido com o Ho'oponopono. Embora o meu amigo tenha feito coisas terríveis na tentativa de me arruinar, de arruinar a minha reputação, o que me magoou mais ainda, porque ele sabia a respeito da responsabilidade e da purificação, eu não o retaliei. Em vez disso, eu purifiquei. Senti a minha dor profunda, a traição, a injustiça e levei tudo ao divino. Usei o mesmo processo que o Dr. Hewlett me ensinou. Assumi a responsabilidade e a situação. Eu não disse nada negativo publicamente e só estou a compartilhar a história por uma lição maior, que virá dentro de um instante. Trouxe o drama para dentro e foi aonde eu o purifiquei. Também utilizei a forma avançada de Ho'oponopono que vou compartilhar aqui, mais adiante neste livro. Foi uma combinação de todos estes métodos que permitiu libertar-me das energias, das minhas percepções sobre o meu ex-amigo. O drama cessou. Ele parou com a campanha difamatória. A poeira baixou. A vida prosseguiu. Os negócios continuaram como habitualmente, apenas sem ele na minha vida. Sinto falta do relacionamento afetuoso que tínhamos,
mas prefiro ser livre a ser desvairado. O interessante é que ele entrou em contacto comigo enquanto eu estava a escrever este livro para me perguntar se eu iria dividir a liderança de um evento do Ho'oponopono com ele. Seria um sinal de que a minha purificação teria funcionado e agora estávamos em paz? Sim, mas declinei a sua oferta. Era parte do passado e eu tinha purificado, eu tinha aberto mão. Eu amo-o, perdoo-o e desejo-lhe o bem. E sigo adiante. Qual é a maior lição aqui? Por favor, entenda que nada deste drama foi culpa do meu amigo. E nada foi culpa minha. Ninguém deve ser culpado. A causa foi um programa. Isto é o essencial ao que se deve atender. Assumi total responsabilidade pelo programa do qual tomei consciência. Em mim mesmo, conforme purifiquei aquele programa, toda a situação se resolveu. Esta é a primeira lição a obter. É o motivo pelo qual eu divido esta história. Até para autores e gurus, tudo se resume à prática do Ho'oponopono para purificar programas, lembranças e outros dados, para voltar ao estado do amor puro. Como o Dr. Hewlett costuma dizer, só estou aqui para purificar. Como vai poder aprender neste livro, a vida vai sempre apresentar-lhe desafios. Esta é a natureza da vida. O passe para sair da prisão é a prática do Ho'oponopono. À medida que vai dizendo as 4 frases: amo-te, sinto muito, por favor, perdoa-me, obrigado. Apaga os programas e crenças dos quais não tem consciência. Vai facilitando a sua aventura pela vida. Quanto mais purifica, mais dados são apagados e fica cada vez mais perto da divindade ou do zero. Mas é realmente tão fácil assim? Funciona sempre? Porque a vida parece ficar pior antes de melhorar. Fique comigo e vamos mais a fundo nesta aventura.